O Kaique e o Vidalba que vocês já citaram, para mim o Kaique é a melhor opção, mas o Vidalba também foi lateral em boa parte da carreira, pode ser utilizado ali. E tem os garotos, né? O Cauã Prats e o Gustavo, até o Eliomar citou aqui. O Gustavo ou o Cauã na titular no domingo? Nenhum dos dois, Eliomar. Deve ser o Kaique e o Vidalba, né? Porque lembramos que o Cruzeiro não tem o Jonathan Jesus, então o Vidalba possivelmente jogue na zaga com o Kaique na lateral. Mas para vocês, assim, existe agora uma disputa por posição? É a hora do Kaique se provar? Como que vem essa nova camisa 6 do Cruzeiro? Emerson, eu gostaria de ver um dos garotos promovidos. Especialmente o Cauã, apesar do Gustavo estar muito bem, né, no sub-20, mas o Cauã é um menino especial. É um cara que é, tem um potencial gigantesco para ajudar nessa posição. Mas inicialmente, acho que pintou um cenário legal para o Kaique se afirmar, né? Não que isso não tinha acontecido aí no início do ano, né? Porque ele recebeu uma sequência. Mas agora, claramente, a concorrência diminuiu, né? Então, acho que o Kaique vai ter aí um cenário talvez até interno de maior leveza, porque não justificando a queda dele, mas depois daquela declaração que o Marlon deu após o clássico contra o Atlético lá no Brasileirão de 2024, quando ele foi reserva do Kaique, eu senti que o Kaique nunca mais foi o mesmo, né? A confiança dele ruiu. Então, não sei até que ponto ele se sentiu pressionado, viu que o ambiente não estava legal, que o Marlon poderia conquistar a titularidade nos microfones e tudo mais. Então, tem essa maior leveza para o Kaique também. Tomara que ele se afirme, né? Porque o Kaique é bom jogador, não tem jogado bem? Não tem jogado bem. Tem decepcionado, assim como boa parte dos jogadores, especialmente em 2025. Mas é um jogador de muito potencial, melhor do que o Lucas Vidalba, né? Acho que o Vidalba pode circunstancialmente ajudar por ali. Mas a médio e longo prazo, eu gostaria até de ver o Kaique como primeira opção e a segunda opção sendo um dos garotos, né? Mais o Cauã do que o Gustavo. Eu acho que o Vidalba pode ajudar mais como zagueiro do que como lateral esquerdo, né? Ainda mais com o Gamarra não correspondendo, perdendo espaço. Acho que o Vidalba pode voltar a ser utilizado na zaga, talvez até no próximo domingo, né? Então, pensando em cenário ideal hoje, sem nenhum reforço, acho que seria interessante ver o Kaique disputando a posição com um outro garoto. Aí poderia ser o Cauã ou o Gustavo. Nessa situação, o Kaique vai estar sempre competindo com um outro atleta, né? Seja o Vidalba, seja algum menino da base, e isso é bom, porque acaba você te exigindo um pouco mais, né, a competitividade interna. Então, acho que nesse momento de tanta instabilidade por parte do Cruzeiro, talvez, como disse o Caio, né, a saída do Marlon pode deixar uma certa tranquilidade no sentido de concorrência. De qualquer forma, eu acho que o Cauã Prates ele é muito jovem, vai precisar continuar se desenvolvendo, e muitas vezes a gente sempre espera um cenário ideal para subir os meninos da base, né? Para poder atuar com menos pressão, para poder atuar num time melhor encaixado, onde ele possa desenvolver talvez até melhor. Mas esse cenário dentro do Cruzeiro a gente está um pouco distante, né? E a base é isso. Uma hora é pela necessidade, outra hora é porque o time tem oportunidade, né, de trazer um menino da base, porque acabou vendendo um outro atleta da posição. E quis o destino que fosse um pouco disso, né? A saída do Marlon e a necessidade hoje do Cruzeiro. Então, assim, acho que a vantagem, ou a grande vantagem do Cruzeiro nesse momento, de poder subir um atleta da lateral esquerda, seja o Gustavo, seja o Cauã, é para continuar esse desenvolvimento e, ora, se acreditar que não está no momento ideal para isso acontecer, poder voltar os meninos para a base, né? Essa flexibilidade entre subir, treinar, ser analisado, avaliado e talvez não ser correspondido, te permite também a retornar e continuar se desenvolvendo nas categorias de base. Então, acho que não faz nem sentido o Cruzeiro, nesse momento, não querer utilizar alguém da base, porque a necessidade ela é grande dentro do Cruzeiro. Falamos muito sobre oportunidades que talvez não retornem mais, né? O Kaique, por exemplo, pedíamos muito uma sequência para ele. E ele teve essa sequência, né? E agora tudo crê que ele vai ter uma sequência ainda maior.
E pensando de um lado positivo, talvez a saída do Marlon, vou muito ao encontro do que o Caio falou, talvez isso venha tirar, de certa forma, uma pressão no Kaique que talvez ele estava tendo, não sei, para voltar a desempenhar e desempenhar bem, né? Até acho que contra o Inter ele não desempenhou mal, mas lógico, aquela análise até os 19 do primeiro tempo fica difícil, né? A partir da expulsão do Jonathan Jesus e pensando em possibilidade para ser agora, né? Uma possibilidade ali, numa ausência do Kaique, eu vejo o Cauã, né? Cauã Prates mais pronto, até por ser mais testado, jogador de seleção brasileira. E outra coisa que o Caramu já trouxe aqui como informações, que o Cauã Prates, sendo integrado também ao profissional, ele pode entregar a esse Cruzeiro uma possibilidade também de ser uma opção como zagueiro pelo lado esquerdo. Que hoje quem tem ganhado mais essas oportunidades é o Gamarra, que agora estamos projetando o Vidalba no domingo, por causa da ausência do Jonathan Jesus, mas é bem lembrar que quem estava ganhando essas oportunidades ali era o Gamarra. Então, isso também acaba sendo um a mais para o Cauã Prates, quem sabe voltando à seleção brasileira, ser integrado no profissional. E o Kaique agora com uma sequência, quem sabe também atender a expectativa que eu, Patrick, por exemplo, tenho no Kaique. E ainda nessa sequência que ele teve, ele não conseguiu demonstrar, não. Eu acho que quando o Kaique teve a sequência, inclusive estava até levantando uns dados, naquele momento, no último momento que o Cruzeiro jogou bola na vida, né, que foi aquele 5 vitórias em 6 jogos ali com o Seabra, que terminou lá no 3-0 contra o Botafogo, naquele momento ali, o Kaique, dos 7 jogos do mês, ele foi titular em 5, né, até porque o Marlon teve expulsão, então ficou fora um tempo, depois o Kaique jogou muito bem algumas daquelas partidas. Ele teve um jogo ruim contra o Criciúma, mas a maioria dos jogos foi muito bom, especialmente contra o Bragantino, que ele fez uma partidaça. E depois ele meio que perdeu a vaga no time nos microfones, né? Como o Caio citou. Foi até num clássico contra o Atlético, que ele também jogou bem. Um pouquinho depois, um clássico 0-0 ali, que até tem aquele chute do Arthur Gomes na trave, né? No finalzinho ali, o Cruzeiro quase ganha o jogo. Mas foi também uma boa partida do Kaique. Depois daquilo, ele realmente teve uma queda. Eu acho que é um momento assim para o jogador, sabe aquela coisa de jogador provar que ele tem qualidade para ser o titular do Cruzeiro? Porque o Kaique já está com 22 anos, né? A gente fala muito dele como um garoto, que é um jogador jovem ainda, mas ele joga no profissional do Cruzeiro desde 2021, foi a primeira partida que ele teve. 21, 22 jogou muito pouco, 23, 24 com uma crescente, no ano passado foi o que ele mais jogou, inclusive, e agora 2025 ele teve essa time não estava funcionando bem, ele também não teve grandes apresentações, mas acho que é a hora dele. Assim, acho que ele precisa se provar agora, precisa ser tido uma conversa com o jogador mesmo, falando assim, aqui, você ficou muito tempo aí esperando uma vaga, né? O Marlon era o titular e tudo mais, reclamou na imprensa, você perdeu posição, agora é com você, amigo. Se vira aí, tá? E sobre o Cauã Prates, só para olhar, o Brasil vai jogar a final do Sul-Americano Sub-17 no sábado, tá? Também conhecido como amanhã. Colômbia e Brasil, tá? Então ele se reapresenta aí depois dessa decisão e aí pode ser integrado ao profissional ou ao sub-20. Cauã Prates, que tem 16 anos e está jogando o Sul-Americano como zagueiro, né? Você tem acompanhado os jogos dele lá, ô Caio? Emerson, acompanhei só o início do Sul-Americano. Confesso que essa reta final, até pela quantidade de jogos que a gente acaba acompanhando com o retorno, né, dos jogos no futebol brasileiro, especialmente com o Brasileirão, eu acabei deixando de lado, né? Mas eu tinha visto algumas partidas iniciais do Cauã e tinha me agradado, né? E essa questão dele estar atuando como zagueiro não é uma novidade para ele também tem essa capacidade, porque é 16 anos de idade que ele tem, mas é um touro, né? Tem muita imposição física, então é um cara que pode jogar bem também nessa posição, mas obviamente prefiro ele como lateral esquerdo, e hoje há uma necessidade mais clara, né, de um jogador se afirmar nessa posição dentro do elenco profissional do Cruzeiro. Mas eu vou buscar acompanhar essa decisão aí do Sul-Americano e tomara que o Cauã tenha um grande desempenho. Acho que é importante também para ele chegar mais motivado, para ele retornar mais motivado ao Cruzeiro.